Então eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro é Êxodo, capítulo 17, Êxodo, capítulo 17, versículos 5 e 6. E o seguinte é Números, capítulo 20, do versículo 7 em diante. E eu quero que vocês vejam o texto ali, ou abram na sua Bíblia, porque é muito importante que vocês entendam esses dois textos. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés, volta um versículo para mim, por favor. Volta no 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo fez o quê, gente? Meu Deus, por quê, hein? Tendo o povo, pois o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. Isso depois de ver o mar abrir, depois de ver maná cair todo dia, depois de ver um bando de codornizes pousar no acampamento para eles comerem carne, depois de uma série de coisas, eles ainda murmuraram contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Porque há pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então olha bem, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Então, já vamos ler o próximo texto, mas eu quero que vocês entendam isso primeiro. O povo tinha saído do Egito já, eles já tinham cruzado o Mar Vermelho, eles já estavam do outro lado do mar, e agora faltou água, porque eles estavam no deserto, mas eles estavam no deserto porque Deus os havia levado para o deserto. Quantos aqui sabem que às vezes Deus nos leva para o deserto? Quantos aqui sabem disso? Que nem sempre Deus te leva para o mol, às vezes é para o deserto. Jesus foi levado para o deserto. Jesus terminou de ser batizado, diz o texto, e o Espírito conduziu ao deserto. E ainda piora, diz assim: para ser tentado pelo diabo. Jesus, hein? E aí esse povo agora estava no deserto e faltou água. E diante do que eles viram, as 10 pragas, o milagre das 10 pragas e etc., eles ainda não entenderam que Deus estava ali para prover tudo o que eles precisavam. Então agora dá uma olhadinha em Números capítulo 20, do versículo 7 em diante, diz assim: e o Senhor falou, aliás, vou voltar também um cadinho, de novo, para vocês entenderem, vou ler do versículo 1, rapidamente, diz: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Agora pensa que isso aqui é 40 anos depois. 40. Então, e não havia água, quase 40, para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo:
antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Eles estão falando aqui da rebelião de Coré. Eles estão dizendo, melhor que a gente tivesse morrido naquela rebelião de Coré. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Agora, muito cuidado com o que você faz quando a glória de Deus vem, muito cuidado. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão. Esse aqui é o perigo. Levantou a sua mão. O que Deus tinha mandado ele fazer? Falar a rocha. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Pior. 2 vezes diz o texto. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão. Aí Moisés estava lá irado, naquele nervosismo, porque o povo era rebelde, e ele estava déjà vu, né? Ele estava relembrando quase 40 anos depois, ele estava lembrando da mesma cena de quase 40 anos atrás. Aí o Senhor, tá bom Moisés, pega a vara, vai lá agora e fala com a rocha. Ora, Moisés anteriormente, 40 anos atrás, no mesmo clima de rebeldia do povo, aquela coisa, Moisés agora estava irado. E ele pegou a vara, foi lá diante da rocha, só que o que ele não tinha percebido é que o cenário era outro. Diga comigo assim, cuidado, quando o cenário muda. Ele não percebeu que o cenário era outro. Inclusive as diretrizes de Deus eram diferentes. Nós temos que ter muito cuidado quando nós achamos que já sabemos o que fazer diante das circunstâncias. Eu estava orando, logo que eu assumi essa igreja 2 anos atrás, eu estava lá no meu closet, lá em Pibari, orando e falando com Deus, Senhor, olha aqui, nós queremos fazer isso, fazer aquilo, inclusive lembrando de algumas coisas que nós fizemos em Colatina, como Deus operou em Colatina. A gente estava contando algumas coisas ontem lá na reunião na casa do Tony e da Luciana. E nisso que eu estou falando, o Espírito Santo falou comigo desse jeito em oração, há 2 anos e pouco atrás. O Espírito Santo falou comigo, aqui não é Colatina. E me desarmou completamente, porque basicamente ele estava me dizendo, não faça isto, espere eu te orientar o que fazer. Deus muda o cenário, a situação fica séria. Então Moisés veio com a vara na mão, Deus tinha falado, vai lá e fala com a rocha. Moisés veio e quando chegou diante da rocha, nervoso com o povo, seus rebeldes, vocês estão querendo beber água aqui, ó. Bateu 2 vezes na rocha. Quando ele bateu 2 vezes na rocha, a rocha rachou e começou a fluir água. E aí quando ele está naquele nervosismo ali, vem a voz do Senhor, porque era só Moisés. Depois, com o passar do tempo, Moisés e Arão que ouviam a voz de Deus audivelmente.
O próprio povo pediu para não ouvir, porque a voz de Deus causa muito distúrbio. E aí, de repente, vem a voz de Deus, Moisés e Arão. O que foi, Senhor? Então, e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Então olha só, quase 40 anos depois, Moisés já tinha passado por tanta coisa, já tinha visto 10 pragas, Moisés já tinha visto o mar vermelho abrir, já tinha visto fogo cair do céu, já tinha visto maná descer, carne para o povo, já tinha visto água aparecer também do nada, já tinha transformado águas amargas em águas doces, e aquilo já tinha passado, milagres gloriosos. Só que chegou um momento que o cenário mudou e Moisés não prestou atenção. Moisés se deixou levar pelo ímpeto e pela ira. E aí, quando Deus virou para Moisés e deu para ele uma orientação, olha só a diferença entre um cenário e outro. Entre um cenário e outro. No caso de Êxodo 17, nós temos: então disse o Senhor a Moisés, olha bem, passa diante do povo, número 1. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel, número 2. Toma a tua vara, número 3. E diz: e eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha, número 4. E diz: e ferirás a rocha, número 5. 5 orientações. Tá? Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma a vara que está na minha mão, eu estarei ali sobre a rocha e tu ferirás a rocha. 5 orientações. A cena agora é outra e o cara não está percebendo. Agora Deus diz: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão. Já mudou a cena, porque Deus já incluiu Arão na cena. E diz: e falai a rocha. Eram 3 coisas: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, e fale a rocha. Deus não deu as mesmas orientações da vez passada. E da vez passada Deus disse: vá lá, porque eu vou estar sobre a rocha. Eu vou estar lá diante de vocês sobre a rocha. Vai lá e fira a rocha. Moisés vai lá na primeira orientação. Se eu caísse aqui, vocês iam rir demais, hein? E botar no Instagram e tudo. Só o irmão Leci que está ali intercedendo: Senhor, mantenha o teu servo, não deixe ele cair, Senhor. Então agora escute bem o que eu vou te falar. Pastor, sobre o que o senhor está falando? Eu estou falando sobre reposicionamento da voz profética. Escute isso. Dando sequência ao assunto, quase que dando sequência ao assunto da semana passada. O que acontece com o povo de Deus? O povo de Deus tem uma grande dificuldade de acreditar no poder da palavra. O que a palavra que sai da sua boca é capaz de fazer? As pessoas têm facilidade de crer em outras coisas. Se Deus vier para você e falar assim: bata nesse negócio que vai sair água. Opa, eu acredito, porque eu vou bater um negócio. Eu vou bater, vai acontecer alguma coisa, isso aqui vai rachar, vai acontecer alguma coisa, vai sair água de algum lugar aqui. Esse gesto físico, violento, forçoso, me ajuda a crer que realmente alguma coisa vai acontecer se eu bater nisso aqui. Só que quando a estação muda, mudam-se as regras. E se eu não tiver cuidado para entender a mudança dessas regras, eu cometo o erro de querer fazer as coisas do jeito que eu fazia antes, quando Deus está me dando orientações diferentes. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Então Deus se vira para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte: Senhor, eles povo rebelde, eu não estou aguentando isso, eles estão reclamando que falta água. Ok, Moisés, pega a vara, vai lá, passa diante do povo, vai lá, eu vou estar sobre a rocha. Quando chegar lá, você fere a rocha que ela vai dar água. Moisés vai lá, pega a vara e tal, vai lá, caminha no lugar onde ele está, chega lá onde está a tal pedra, era no Monte Horebe, e ele chega lá e bate. Quando ele bate, aquilo dá uma trincada na rocha. E aí o que acontece? O camarada corre o risco de achar
que aquilo ali é um fenômeno natural. Rapaz, mas eu bati mesmo com muita força nessa rocha, ela chegou a trincar. Eu bati com tanta violência nessa rocha que ela chegou a trincar. Sabe quando a gente acha que a coisa deu certo ou funcionou, Deus respondeu? Porque a gente orou com muita veemência, porque a gente gritou, porque o pescoço, a veia do pescoço chegou a estufar, porque você jejuou muito tempo, ou porque você fez isso ou aquilo. Então Deus respondeu porque você fez assim o assado. A gente começa a achar que as nossas habilidades físicas, as habilidades humanas, sejam talentos ou força física, tem alguma participação nos milagres e na intervenção de Deus. Quando às vezes Deus quer apenas nos ensinar o processo da obediência. Deus fala, vai lá Jefferson, bate lá que vai dar certo. Deu certo não foi porque eu bati, deu certo porque Ele mandou bater e eu obedeci. Você está me entendendo? Agora, quando eu acho que é porque eu fiz aquilo, ou porque eu fiz assim, porque eu agi desta forma ou daquela forma, então por causa disto a coisa funcionou, a coisa deu certo. Isso é a maior ilusão, e nós corremos o risco de entristecer a Deus, de ferir a Deus, e de não perceber a mudança das estações. Quando uma estação divina muda, eu preciso mudar junto. Eu preciso ter a capacidade de mudar junto. Quando eu percebo que Deus está se movendo de uma forma diferente. Quantos aqui sabem que Deus nunca muda, mas Ele muda a forma de agir? No Velho Testamento Ele agia pela lei, tinha uma série de rituais. Tinha que pegar um carneirinho, tadinho, tinha culpa de nada. Pegar esse carneirinho, levar lá, examinar o carneirinho ou o cordeirinho, levar diante do sacerdote. O sacerdote impunha as mãos, transferia os seus pecados para o carneiro. Você ia lá e degolava o bichinho, que não tinha culpa de nada. Esguichava aquele sangue, espirrava aquilo no altar e tal. Esse era o processo de dizer, era uma estação, era uma season. E Deus operava desta forma. As conquistas eram todas na espada, todas conquistas de guerra. Deus vira para Israel e diz, vocês vão entrar na terra, e eu quero que vocês expulsem todos de lá. Eu vou entregar esta terra nas suas mãos, vocês vão vencer os gigantes, vocês vão prevalecer sobre os cananeus, sobre os vossos inimigos. Quem está me ouvindo? Aí vira o calendário, vira a estação. Vem a estação da graça, Cristo vem, morre por nós. Já não precisa mais levar um cordeirinho para degolar. Quando você faz uma bobagem qualquer, só vir se ajoelhar diante dele e dizer, Senhor, passa o teu sangue na minha vida, perdoa os meus pecados. E o sangue dele que foi vertido há 2000 e poucos anos atrás é suficiente para te perdoar de todos os teus pecados. Não deixe o diabo dizer diferente disto. Você foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Aí muda, as regras mudam. Aí vem Deus e diz assim, ei, você não está lutando contra a carne e contra o sangue, hein? Você não precisa de espada física, de lança, de catapulta, de cavalo, porque você não está mais lutando contra... Mas Senhor, não estou entendendo, no Velho Testamento o Senhor não falou... Ei, mudou a estação. Você não está lutando mais contra a carne e sangue. O seu inimigo não são as pessoas. O seu problema não são as pessoas. O seu problema, o seu desafio é o diabo que está por detrás das pessoas, fazendo as pessoas agirem como elas agem. Aí vem Paulo e diz, ei, não é mais contra a carne e o sangue. Seu problema agora não são os amorreus, os jebuseus, os ferezeus, os heteus, os gigazeus, os zeus da vida. Não, seu problema agora é espiritual. A sua batalha agora é contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga comigo, mudou a estação, mudou a estratégia. Vou te dar outra chance, eu sei que estamos em poucos, mas diga comigo, mudou a estação. Mudou a estratégia.
Deus é o mesmo, mas a estratégia muda. Pastor, agora o senhor me pegou, como é que eu fico sabendo que mudou a estação? É por isso que nós precisamos viver em oração e jejum. É por isso que a gente precisa de consagração. É por isso que a gente precisa estar na presença de Deus, porque muda a estação e você não percebe. Deus já mudou a estação e você está lá. O que está acontecendo que não sai mais água desse negócio aqui? Eu acho que Deus não gosta mais de mim. Deus me abandonou, porque antigamente eu batia aqui e saía água. E Deus está lá sentado rindo, falou: oh, bobinho, não sabia ele que já mudou a estratégia. A estratégia agora é outra. E você só descobre a mudança da estratégia se você tiver uma vida de oração, se você buscar a Deus, se você não perder culto igual alguns estão fazendo nesta noite. E aí, às vezes a pessoa não entende por que leva paulada em algumas áreas, por que perde algumas batalhas. Porque numa noite como essa, quando Deus quer passar estratégias para você vencer a semana que vem, a pessoa está lá fazendo não sei o quê, não sei aonde, fazendo o quê, meu Deus? Com uma semana de 7 dias, e nós temos um dia na semana para louvar a Deus junto, para cultuar ao Senhor, e as pessoas vão fazer, sabe lá Deus o quê? No dia de louvar a Deus, de buscar a Deus e de receber uma estratégia para vencer coisas impossíveis. O que acontece quando você entra numa estação como esta, do ano 5780, o ano da voz profética, o ano da boca, do poder da palavra? Ora, muda a estação, mudam as estratégias. E Moisés tinha saído de uma estação, ele não sabia, e entrou numa estação profética, uma estação de voz profética. Aí Deus vira e fala assim: ok, Moisés, faltou água? Faltou. Ok, aqui é que vem, presta atenção. Porque às vezes nós estamos diante de uma situação parecida com situações que nós vencemos lá atrás, irmão Leci. Sabe, coisas que nós passamos lá atrás e vencemos, Deus nos deu a vitória. Às vezes a gente entra em situações parecidas, e aí Deus vai nos orientar, e às vezes ele começa, o começo da orientação parece com a orientação lá de trás. Moisés, é o seguinte, pega a tua vara. Aí Moisés já lembrou de 40 anos atrás. Ah, é verdade, a vara. Só que a vara dessa vez, ela não tinha a função da vara de 40 anos atrás. Ela não tinha a mesma função. Eu acho que você não está me escutando hoje não. Deus muda a função das coisas, das ferramentas. Você não sabe do que Deus é capaz de fazer para dar a você vitória numa área que você acha impossível vencer. Deus vai lá com uma orientação simples, às vezes uma mensagem no domingo à noite, vai dar a você a conquista que você tanto esperava. Uma orientação de Deus. Moisés, toma a vara. É verdade, a vara. Ajunta a congregação. É verdade, pega a vara e reúne o povo. Mas a coisa só era parecida até aí, daí para frente nada mais era igual. Agora pegue Arão. Arão? Mas espera aí, Arão da vez passada eu não precisei de Arão. Porque a coisa começou, a orientação começou a mudar. Pegue Arão, você e Arão, teu irmão, vírgula, e converse com a rocha. Vai lá e conversa com a rocha. Mas será, DG, que uma palavra que saia da minha boca tem o mesmo impacto disso aqui? Rapaz, mas espera um pouquinho, Moisés, vai lá e falar com uma pedra. Falar com a pedra? Honestamente, Moisés nem deu ouvido, nem deu crédito para essa parte da orientação. Porque falou, não, da vez passada eu bati com a vara e deu certo, eu vou fazer o mesmo agora.
E ele estava tão irado, tão aborrecido, porque o povo estava fazendo a mesma coisa, que ele pegou a vara e foi. Mas aqui é que vem. Que muitas vezes nós estamos diante de certas situações que elas são tão proféticas, que elas representam coisas maiores do que a gente imagina. No caso de Moisés, aquela rocha, a primeira de Massá e Meribá, e a segunda agora de Meribá, aquelas rochas eram representações de Cristo. E por que a primeira vez podia ferir e a segunda não? Porque Cristo só morre uma vez. Cristo é ferido uma vez só. Você não pode ferir Cristo duas vezes. Ele se deu uma vez por todos. Uma vez que ele sofreu e se doou uma vez, agora tudo é pelo poder da sua palavra. Aí eu quero submeter Cristo de novo ao mesmo processo. Não, funciona é se bater. Pedro fala sobre isso, né? Sobre aqueles que crucificam a Cristo novamente, que anulam a cruz de Cristo. E eles querem crucificar Cristo de novo. E aí o cara, como é que é para fazer o quê? Vai lá, pega a vara, junta o povo, pega Arão, muda a orientação e fala com a rocha, porque você está agora na estação da voz profética, Moisés. Apenas fale com a rocha. Aí Moisés vem com a vara na mão, nervoso. Seus rebeldes, não sei o que, vocês querem água, né? Aí diz o texto que ele foi e bateu duas vezes. Aí eu estava lendo esse texto de madrugada, tipo 3 e pouca da manhã, eu ali colado nesse texto, orando e lendo esse texto. E eu falei assim: Senhor, eu tenho uma dúvida aqui. Se Moisés errou ao bater na rocha, por que o Senhor ainda assim fez a água brotar? Por que o Senhor permitiu que a água brotasse? Aí o Espírito Santo falou duas coisas ao meu coração. Ele falou: primeiro, eu não podia matar o meu povo de sede. Eu tinha que dar água para o meu povo, senão o povo morria de sede. Ele falou: mas número 2, que é mais importante, eu queria que Moisés e todos os que lessem esse texto entendessem. Vou falar até devagar agora, porque se o Espírito Santo não vier e agora em você, alguma coisa está errada com essa mensagem. O Espírito Santo falou comigo assim: a palavra que ia sair da boca de Moisés era tão poderosa, que com uma palavra que ele soltasse, a pedra ia trincar e a água ia sair. Mas como ele não entendeu a mudança da estação, ele precisou de 2 pancadas para fazer o que uma palavra faria. Na primeira experiência, ele bateu uma vez na rocha, e a rocha rachou no meio e começou a sair uma cachoeira de água, na primeira. Porque era a estação de bater na rocha. Mas na outra estação, que era a estação da palavra profética, do poder da palavra, ele bateu a primeira vez. O que aconteceu com esse negócio aqui? Não é possível, cadê a água? Primeira vez não deu nada. Como ele estava desorientado, ele não estava prestando atenção na direção, e foi lá e bateu de novo. Aí quando ele bateu de novo, aí sim a água começou a brotar. Mas guess what? Se ele tivesse liberado uma palavra, tivesse chegado lá e gritado com a rocha, água! Se ele tivesse liberado uma, eu não precisa nem falar a rocha, você só chegar e falar assim: água! A rocha ia brincar a rocha, e aquilo começa a brotar água, porque uma palavra liberada na estação certa, ela é mais poderosa do que o poder de uma marreta. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: prega esta mensagem, prega isto, porque o meu povo não compreende isto. Irmãos, o que tem de gente por aí que fala bobagem, 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 bobagem. O que prova que o povo de Deus ainda não tem consciência do que eu estou te dizendo. Não tem.
Se você sair daqui hoje com consciência do que eu estou te dizendo, se não for mais uma mensagem na sua vida que você vai esquecer amanhã, se você vai sair daqui com entendimento do que eu estou te dizendo, que a palavra que sai da tua boca é poderosa, que a palavra que sai dos teus lábios é uma palavra poderosa, capaz de trincar rochas. Se você entender isto, você não vai abrir a boca para falar coisas que você não deve, e você vai falar na hora certa, na estação certa, e você vai dizer a coisa certa, e você vai dizer sempre com voz de comando. Agora, porque a voz de comando é importante. Não adiantava Moisés também chegar assim e falar: ô dona Rocha, tudo bom? Ei, será que daria para a senhora ver um pouquinho de água aí para nós? E Deus não falou assim: pega a vara, pega o povo, pega Arão, vai lá e clame a mim para que eu traga água da rocha. Aí chega lá: Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aí põe as mãos sobre essa rocha, Senhor, e agora com o teu poder. Não foi isso que Deus mandou fazer. Foi? Sim ou não? Foi, sim ou não? Não! O que Deus queria que ele entendesse é que a voz dele tinha poder de comando. Diga comigo: a minha voz tem poder de comando. Ela tem em qualquer época. Agora imagina numa estação cujo símbolo é uma boca. Você entra numa estação cuja pictografia é uma boca. E Deus está dizendo: ei, essa é a estação de falar a rocha. Fale a rocha. Porque se você tentar tirar a água de outra forma, você pode até conseguir, mas vai requerer o dobro do esforço. Você vai ter que bater 2 vezes. Requer o dobro do esforço, porque você está agindo erradamente na estação certa. A estação é a certa, mas a ação está errada. Então o que era para ele fazer na verdade? Já que não era chegar lá e alisar a rocha: ô dona Rocha, tudo bom? Tem água aí? Alô? Também não era para chegar, ajoelhar diante da rocha e fazer aquela oração pentecostal: meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, oh! Também não era. Então era para fazer o quê? Era para ele chegar e dar uma voz de comando. Chegar e falar: rocha, libera esta água agora. Libera. E é essa postura de comando que as pessoas não conseguem incorporar. Quando vem a dificuldade, o aperto, seja lá o que for, que a coisa dá errado, a pessoa arruma uma choradeira: meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que isso foi acontecer? E Deus fala: como é que pode? Esse camarada estava no culto agora esses dias, ouviu eu falar que é a voz de comando dele que muda as coisas. E quer saber, já era para Moisés saber disso, porque no dia da travessia do Mar Vermelho, 40 anos antes, ele estava lá, o exército vindo, montanha do lado de cá, o Mar Vermelho do lado de cá, o exército vindo de lá, egípcio. E aí o povo daquela correria: meu Deus, está vindo ali, socorro, Moisés, e agora? E Moisés subiu para o monte, botou o rosto no chão e falou: Senhor, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? Olha lá o exército. Aí Deus falou assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Por que clamas a mim? Ué, Senhor, não é para o Senhor que eu tenho que clamar? Você tem que clamar na hora de clamar, mas na hora de comandar, você tem que comandar. Na hora de abrir a boca e liberar uma palavra de comando, você tem que comandar. E Deus diz assim: o que você está clamando, Moisés? Ei, você está clamando o quê? Você acha que isso é a hora que você está clamando aí com o exército chegando ali? Dá uma ordem para o povo marchar, Moisés.
diga ao povo que marche. E aí Moisés, como assim? Estenda a tua vara aí, Moisés, sobre o mar. Estende a vara. Levanta a vara, começa um rebuliço no meio do mar. Manda agora o povo atravessar a pé enxuto. Ou seja, voz de comando. Quem está me entendendo? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Quando você busca o Senhor e a sua vida está na presença de Deus, há um poder tão extraordinário na sua voz, no que você diz, que você tem que ter consciência do que você diz. Consciência. O problema é que bater na rocha tem um resultado imediato, tem uma reação imediata. Agora, quando eu falo a rocha, parece que não aconteceu nada inicialmente. Água! A não ser o grito que eu mesmo dei, que eu mesmo escutei, parece que não aconteceu nada com essa rocha. Se eu bater nela, parece que o resultado é imediato. Você está entendendo? É aí que entra uma das palavrinhas mais fantásticas da Bíblia. É a menor palavra que tem na Bíblia, mas é uma das mais fantásticas. Fé. Diga comigo, fé. Diga, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fatos que não se veem. É aí que entra a abençoadinha da fé. Quando eu chego e digo, água! Eu dou as coisas. Gente, pode trazer as canecas aí. Ah, mas não... Tragam as canecas, fique esperto, senão daqui a pouco a água jorra e vai embora. E vou embora, vou cuidar de outra coisa. Está liberada a palavra. Eu liberei a palavra na estação da palavra. Amém ou não, irmãos? Não adianta eu ficar dizendo, porque não sei o que lá, que eu não aguento esse homem não muda nunca, essa mulher que não sei o que, papapá, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar, esse salário me churuca. Ou seja, tudo que você disser será usado contra ti na corte. É o que o polícia diz quando prende o caboquinho. You have the right to remain silent. Anything that you say is going to be used against you in the court of law. Você tem o direito de ficar calado. Qualquer coisa que você disser será usado contra ti na corte. Você entender o poder da palavra. O polícia sabe que se você abrir a boca, você pode melhorar ou estragar a situação. Ele fala, você tem o direito de ficar calado. Não abra mão do seu direito de ficar calado. Então, mais ou menos é o que Deus está dizendo. Ei, se você não entendeu o que o pastor pregou, fique calado, ou o que você disser será usado contra você na corte divina. Quantos creem que Deus é justo juiz? Você acredita? Quantos acreditam que Jesus é o nosso advogado? Acredita? Sabe o que eu faço muitas vezes? Eu estou orando de madrugada quietinho lá, essa aqui já apagou, já está dormindo lá, eu estou lá quietinho no meu canto orando, buscando a Deus. E às vezes eu estou diante de uma situação qualquer, como agora, por exemplo. Se der tempo eu compartilho hoje ou no próximo culto. Nós estamos em busca de um local para a nossa igreja. A gente precisa mudar agora de nível. Está chegando a hora de mudar de nível. E nós vamos resolver isso aqui daqui a pouco, batendo na rocha. Amém ou não? Amém. Agora vocês me assustaram demais, velho. É que eu estou pregando aqui 1h30 à toa. Nós vamos resolver isso aqui daqui a pouco, falando com a rocha, amém ou não? Amém. Nós vamos falar com essa rocha. E aí, chego numa situação como essa, eu estou orando às vezes, eu vou me ajoelho, e falo, Senhor, pela fé, porque diga comigo, a fé é o firme fundamento. Falo, Senhor, pela fé agora eu me coloco diante da corte celestial, diante do justo juiz, tendo o meu advogado, o Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai. Eu estou agora diante da corte. Se eu abrir o olho, eu estou dentro do meu quarto, está lá a cadeira, a parede, a porta está lá.
mas eu fecho os olhos, eu digo, pela fé agora eu estou diante da corte celestial. Estou diante da corte. Senhor, eu tenho um caso para trazer agora diante da corte. Eu faço desse jeito. Estou aqui com um caso, Senhor. A igreja do Senhor, o Senhor confiou nas minhas mãos, está passando por isso, por aquilo, precisa disso e disso. Nós temos que romper nessa área ou naquela. Eu estou aqui agora, Senhor, estou proclamando a abertura de porta nessa ou naquela área. Em nome de Jesus, e proclamo e falo, e pronto, e aí vou adorar, ponho lá, vou adorar, dou glória a Deus, fico quietinho em silêncio um tempo ali, só na presença do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento, não é areia movediça não, firme fundamento. Amém ou não? Então, essa experiência de você entender o valor do que você diz, principalmente quando você está numa estação que o próprio Deus está dizendo, entramos na estação do poder da voz profética. As coisas que você diz agora têm valor dobrado. Tinha valor antes? Tinha, agora o valor é dobrado, porque a estação é esta. Veja bem que coisa tremenda. Se eu entendo isso, o que eu passo a fazer? Terminando agora, que eu prometi que era rapidinho, né? Mas, deixa eu acabar de entregar aqui o Camaciá. Deus me orienta o que fazer, eu aprendo o segredo da palavra, e se eu não vigio, o que acontece? Uma palavra, ela pode destruir um relacionamento, é ou não é? Uma palavra pode destruir uma pessoa. Escute bem, hein? Se uma palavra tem o poder de trincar uma rocha, o que ela não faz com o coração de uma pessoa? O que ela não faz com um casamento, irmão Leci? O que uma palavra torpe fora da hora não faz com um relacionamento de anos? Se ela tem o poder de trincar uma rocha para sair água. E você sabe que, fisicamente falando, existe uma reverberação, uma certa frequência na voz capaz de trincar vidro e cristal. Sabia disso? Todo som, ele flui numa frequência, que são as ondas que ele usa para perpetuar no espaço. Tá? Chama Hertz, Hertz. Hertz é a frequência do som. Se é um som muito grave, significa que ele tem ondas longas. Os hertz dele são longos. Se é um som médio, significa que as ondas são menos longas. Se o som é muito fino, se eu vou lá e aquelas pessoas que cantam em tom de ópera muito alto, significa que as ondas são mínimas, muito minúsculas, precisa de muitas ondas para preencher um espaço. E existem pessoas que conseguem dar uma tonalidade tão alta, numa frequência precisa, que elas conseguem trincar taças de cristal. Ou às vezes vidro mesmo, de uma certa espessura, elas conseguem. E agora os cientistas, agora não, algum tempo atrás, os cientistas descobriram que existe uma frequência de áudio, existe uma certa frequência em hertz, capaz de destruir células cancerígenas. E eles já estão usando isso aí em alguns lugares por aí, uma frequência, tem que ser aquela, precisa, ela destrói células cancerígenas, para você ter uma ideia. Who would have thought that, huh? Deus podia explicar isso para Moisés. Moisés, vem cá, deixa eu te explicar um negócio. Não bata na rocha, você tem que falar com a rocha. Vou te explicar por quê, Moisés. Porque daqui a não sei quantos milhares de anos eles vão descobrir um negócio chamado hertz, Moisés, que são as ondas que o som causa quando propaga no espaço, Moisés. E dependendo dos hertz, Moisés, dava para Deus explicar isso para Moisés há 3.000 anos atrás. Sim ou não? Não! A única coisa que Moisés precisava fazer era obedecer. Moisés mudou a estação, agora é pelo poder da sua voz. Ok, Moisés?
Ok, Senhor, pega a vara, pega o povo, pega Arão, vai e fala com a rocha. Tá bom, Senhor. Ok, vai lá. Cheguei. Ok, seus rebeldes. Aí Deus virou assim: Moisés, porque você não compreendeu, não me obedeceu, e porque você não me santificou diante do povo, para você ver que a palavra tem o poder até de santificar, porque você não me santificou diante do povo, você e Arão não vão entrar na terra. Passa pela sua cabeça isso, que eles estavam há 40 anos esperando por aquele momento. O sonho de todo mundo é entrar na terra. 40 anos, passaram por... Deus falou: ah, é? Então, porque você não me obedeceu, você não entendeu a mudança da estação, você e Arão não vão entrar na terra. Senhor, tem misericórdia. Psst. Sem conversa. Vocês não vão fazer esse povo entrar na terra. Porque vocês me desonraram, vocês não me santificaram diante do povo. E foi tão tremendo isso, para não dizer cruel, que eles não estavam doentes, eles não estavam passando mal, não estavam com problema de coração, nada. Deus falou: sobe o monte, vocês dois, que vocês vão morrer lá. Como é que é, Senhor? Está vendo aquele monte lá? Sobe o monte, você, Moisés, primeiro Arão, você sobe com ele, lá no monte você tira a roupa sacerdotal dele e coloca em Eleazar. Eleazar desce o monte com a roupa do sumo sacerdote, e Arão fica lá em cima do monte, porque ele vai morrer lá no monte. Foi lá, fez o que Deus mandou, deixou Arão lá em cima do monte, Arão ficou por lá, ninguém mais viu Arão. Encontraram ele depois morto. Aí, agora é você, Moisés. Tipo, você achou que eu tinha esquecido, né, bonitão? Você achou que eu tinha esquecido, né, Moisés? Senhor, não dá para dar um jeitinho. Diga comigo, com Deus não tem jeitinho, tem orientação. Moisés, é a sua vez, sobe o monte. Moisés sobe o monte. Para você entender como que Deus é glorioso, só um Deus magnífico abriria mão de uma potência como Moisés. Para deixar claro que ele não depende de ninguém, ele é Deus. Amém, irmãos? Moisés sobe o monte, chegou a sua hora. Moisés, está demorando. Sobe. E o corpo de Arão ainda acharam enterrado, de Moisés ninguém achou. Deus mandou Miguel, foi lá e escondeu o corpo de Moisés. E Moisés subiu lá o monte, olhando para trás assim. Aí Deus falou: ok, vamos fazer o seguinte, sobe naquele monte lá e olha para o lado de lá que você vai ver a terra. Eu deixo você olhar, mas lá você não entra. Não entra. Uma coisa que nós precisamos entender com Deus, fique de pé por favor, é que Deus não tem as emoções humanas. Deus não se deixa levar pela nossa choradeira, pela nossa lamúria, por essas coisas. Deus se move é por isso que Deus se dá o trabalho de nos ensinar princípios, porque são os princípios que movem a mão de Deus. Amém, irmãos? São os princípios. E aí sobe Moisés assim, 120 anos, você imagina, ou quase 120, não lembro agora, 120, subiu. Aí olhou assim, com aquele olhar comprido, olhou assim a terra lá longe. É aquela lá, Senhor? É aquela lá, Moisés. Gostou? Muito boa, hein, Deus? É verdade, agora vira para cá que você vai morrer. Vira para a esquerda, Moisés, vai para aquele canto lá que você vai morrer. E é tão tremendo que Moisés foi para o canto lá, sumiu, desapareceu, por lá morreu. Miguel veio, segundo Judas, Miguel veio, batalhou o corpo de Moisés para Satanás não tomar o corpo de Moisés, escondeu o corpo dele por ordem de Deus. E quando Moisés morreu, talvez Miguel ainda estava batalhando lá pelo corpo de Moisés, Deus já vira o rosto para o lado de cá e já começa a falar com Josué. Josué, ei Josué, Josué. Moisés já estava morto do lado de lá e Miguel batalhando pelo corpo dele, e Deus já está do lado de cá falando com outro. Josué, ei, estou te chamando para você fazer esse povo entrar na terra.
Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Estenda suas mãos assim, ó, do jeito que está a minha assim, ó, estenda a sua mão assim. Eu quero proclamar nesta noite, usando a revelação desta palavra, eu quero proclamar sobre a sua vida, rochas trincando. Eu declaro portas se abrindo. Eu proclamo águas jorrando. Eu proclamo abundâncias acontecendo na sua vida, no nome de Jesus. Eu declaro o Senhor resolvendo questões, resolvendo coisas que você não consegue a tempo. Deus abrindo portas que você não consegue abrir. Eu declaro a queda de Satanás, do teu inimigo, do inimigo da tua alma, o inimigo da tua casa, os inimigos da sua família. Eu declaro a queda dos teus inimigos nesta noite, no nome de Jesus. Eu declaro Deus intervindo a teu favor. Eu abro a minha boca e declaro que Deus intervirá a teu favor. Deus intervirá a teu favor. Eu ordeno que a atmosfera reverbere agora a teu favor, e que Deus opere segundo a sua eficácia, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu trabalho, as tuas finanças, a tua saúde, o teu casamento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu uso o poder da palavra agora, para dizer que assim será feito, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Jesus! Agora levante a mão de novo e diga comigo assim, levante a mão, olha para mim aqui, estufa o peito, hein? Não vai me decepcionar agora. Diga comigo: Deus, nós precisamos do nosso próprio prédio. Chegou a hora, Senhor. Diga assim: eu declaro que esse prédio venha à luz, brote do nada, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor.